todos, meu nome é Peterson, eu já é a terceira vez que eu estou vindo na Blastec, a segunda que eu estou apresentando. A primeira vez eu vim com o Renato, fazendo um trabalho que a gente fez na época que eu trabalhava numa pedreira aqui em São Paulo. A gente fez um trabalho super interessante também de engenharia de desmonte. Foi um case que a gente fez naquela época, fizemos alguns pilotos. E hoje, 2 anos depois, né, é um serviço bem consolidado, a gente aplica essas técnicas em alguns clientes. Eu acho que é interessante a gente mostrar não só essa aplicação, mas também a evolução desse processo, né, como isso está hoje melhorado. Né? Bom, falar um pouco do grupo, né? Acho que o pessoal já conhece, o grupo SK atua aí em diversas áreas, mineração, logística, locação de equipamentos, parte de beneficiamento, né? E dentro do grupo está a Enaex, né? A Enaex também atua mundialmente em diversas áreas do mundo e entregando soluções de desmonte de rocha. Bom, eu trouxe uma provocação assim, né? Porque agregados, a gente tem que pensar, é uma mineração de pequeno porte, né? Não é uma pedreira que a gente está falando, né? As questões relacionadas ao desmonte de rocha são tão importantes quanto uma mineração de grande porte e precisa ser falado. Né? Então, eu acredito que nesse contexto, eu gostaria de mostrar até um vídeo que a gente sempre utiliza como treinamento. Não sei se consegue dar um play. É um vídeo super interessante, baseado, leva como referência um filme americano que fala do bom, mal e ruim, em relação ao desmonte de rocha.
Esse material é americano, é um treinamento que a gente tem disponível. Não, bem legal, bem legal. Tem essa cultura lá, né, dessa questão do bom, mal e feio. Tá? Mas a gente tem que falar de coisa boa, né? Melhor a gente falar de coisa boa. Mas é bom a gente ver que se a gente controlar, como o pessoal apresentou, o Olinho apresentou aí, em relação às previsões, né? A gente precisa ter um controle muito importante em relação ao nosso processo para a gente entregar realmente resultados bons, né? Bom, acho que a gente está, assim, só para a gente contextualizar, a gente está reunido aqui porque o processo de Monte Rocha é um fator super importante dentro de qualquer área, né? Na mineração e também na agregados, construção civil, é um fator super importante, né? E a gente precisa falar, digamos assim, é vital, é imprescindível a gente não falar sobre desmonte de rocha em mineração, né? E também, por conta disso, tem correlações diversas aí com vários impactos, né? Como a questão, impactos ambientais, né, que são gerados pela aplicação de energia, liberação de energia, né? A gente controla, mas até um certo ponto, né? Depois disso, vai da natureza em si. Segurança, né, é imprescindível, estamos lidando com altíssima energia concentrada, né? E liberar isso, a gente precisa liberar isso de maneira controlada para a gente fazer o nosso trabalho de maneira segura. Viabilidade, a gente fala de desmonte de rocha, se a gente não tivesse a possibilidade de estar fazendo esse tipo de serviço, muitos empreendimentos ficam inviáveis, né? Escavação mecânica de material super duro e compacto, né? Complicadíssimo. Custo, né? Custo também acho que é um fator, acho que a gente não tem como não falar do processo de viabilidade se não falar do valor que a gente vai gastar para fazer aquele serviço que a gente precisa, né? Em relação também com as demais cadeias de beneficiamento do processo, né? Se eu estou produzindo agregados, tem uma granometria específica, tudo isso vai depender da minha fonte, do desmonte de rocha. Bom, e quando a gente vai planejar o nosso desmonte, eu acho que a primeira coisa que a gente vai pensar, né, refletir sobre qual é o nosso objetivo, né? O que a gente quer alcançar no desmonte de rocha. Existem muitas coisas que a gente quer fazer, né? Geralmente a gente quer fazer coisa pra caramba, né? Então, quero ter um desmonte baixo, custo baixo, não posso gastar muito, meu material não tem valor agregado, então eu tenho que economizar. Preciso ter uma boa fragmentação, porque se não quebrar bem, o material não vai chegar no meu orbitador, eu não vou conseguir escavar, vai gerar muito ataque, eu vou ter que fazer desmonte secundário, colocar um rompedor lá para quebrar. Então, também super importante, né, dentro da prioridade do desmonte de rocha. Controle de pilha, vamos falar aí da mineração, pessoal, mineração de teor, tem metodologias variadas, eu tenho minério, baixo teor, estéreo, tudo misturado no meio do meu polígono, eu preciso controlar isso, né? Tenho que controlar toda essa movimentação. Vibração, também pressão acústica, né? Impactos ambientais. Hoje, cada vez mais, principalmente na região de São Paulo, né? Essas regiões urbanas, as comunidades estão chegando cada vez mais próximas das minerações, né? Ou também a mineração está expandindo, está chegando cada vez mais próximo das comunidades, né? Então, é super importante a gente planejar. E fly rock. Acho que fly rock, como os problemas acima são problemas pequenos perto do fly rock, né? Fly rock, como o Golinho mencionou, um rock mata. Fly rock é perigoso. Então, é um tipo de controle muito importante que precisa ser feito, muito bem planejado, né? Dimensionar os parâmetros, ter essas informações medidas, né, próximas para a tomada de decisão. E também o custo de minar planta, né, que também é correlacionado aí com o desmonte de rocha. Faltou a questão do controle do talude, né? Eu estou fazendo o meu desmonte, eu estou gerando uma nova berma e esse dano deve ser também controlado. Beleza, fiz o meu planejamento.
preciso agora definir, né, botar na minha cestinha ali, compra o que é prioritário, né? Muitas coisas, a gente quer tudo, né? Eu acho que de tudo na vida a gente quer ter o máximo de tudo, né? E às vezes eu preciso definir o que deve ser atendido, né? Colocar na minha cestinha. Não, precisa ter tudo, controle de saúde, custo, fragmentação, vibração, fly rock, tudo. Beleza, vamos atender. Como? A primeira coisa é a gente tem que definir o que é mais prioritário. Acho que a prioridade é a segurança. Em primeiro lugar, tem que fazer o processo de maneira segura, fazer acontecer de maneira segura. O resto, depois a gente define a ordem de prioridade. Sei lá, eu coloquei uma ordem de custo. Meu segundo ponto, eu tenho que fazer um desmonte de maneira barata. Beleza, tem maneira de fazer isso. Pode ser que gere problemas com outras coisas. Gere outras dores em relação a isso. Você pode usar produtos mais baratos. Isso está disponível, né? Beleza, depois eu tenho que controlar minha vibração, pressão acústica e tem que ter uma fragmentação legal. Show. Mas a minha prioridade em relação à fragmentação, por exemplo, é a vibração. É meu ponto principal nesse ponto. Mas eu posso ter outras prioridades também dentro do desmonte. Isso pode mudar. Geralmente, mas a segurança está lá, né? Tem que estar em primeiro. Mas eu posso estar invertendo. Por exemplo, eu estou numa situação muito crítica dentro do meu desmonte. Não no contexto da mina como um todo, mas no contexto de cada desmonte, né? É uma região que precisa de uma vibração maior, então mudou minha prioridade, agora é a vibração. Então eu tenho que mudar meu plano. Muitas vezes eu vou mudar o tipo de produto que eu vou aplicar, né? Por questões de limitações técnicas, né? E eu também quero uma vibração, mas meu custo pode baixar um pouco mais. Pode ser um pouco mais caro do que eu já estou acostumado. Então essa ordem de prioridade pode mudar conforme a necessidade. Para isso tem soluções e ferramentas, né? Então algumas soluções são necessárias serem aplicadas em todos os desmontes, né? Para a gente conseguir fazer com que ele seja seguro. Outras soluções são utilizadas conforme a necessidade dentro do seu planejamento. Definir meu plano e aí eu vou precisar daquela solução específica, mas é só nesse caso, depois eu não vou precisar mais. Show. Bom, acho que uma delas, né, que a gente falou, é um serviço de planejamento que é engenharia de desmonte. A gente chama de engenharia de desmonte. Você organiza todas as ferramentas técnicas disponíveis para você ter o seu desmonte na mão. Primeiro, acho que o mais importante é você ter todos os parâmetros conhecidos. Mais importante que planejar, a gente fala de plano de fogo, afastamento, espaçamento, profundidade, sulfuração. Realmente será que essa informação minha faz sentido? É realmente isso que eu planejei e é o que realmente está no campo? E isso é importante e a gente precisa de ferramentas para medir. Então hoje, acho que ferramentas topográficas em mineração são amplamente usadas e a gente tem que difundir mais isso no mercado de agregados. Drones para fazer modelagem tridimensionais. A gente tem softwares hoje disponíveis que pegam essas modelagens e a gente consegue medir tudo. Nosso afastamento, espaçamento, todas as correlações que a gente precisa, né, para a gente jogar dentro dos modelos os parâmetros reais. Não só a gente fala de vários modelos de previsões de vibração, de fragmentação, previsões de projeção, mas a gente precisa que essas informações sejam reais, medidas, né? E não só esses valores empíricos. Show. Aí, o primeiro ponto dessa modelagem, acho que é o básico, é drone. É o mais simples, a gente consegue trabalhar de maneira georreferenciada, né? E isso nos ajuda muito para a gente fazer o planejamento, né? Botar essa solução dentro de um software, a gente ter realmente essa medida no nosso olho, né? Você pegar uma bancada muito grande, você olhar de fora, às vezes você está lá no alto, do outro lado da mina, vendo. Beleza, mas você trazer aquilo na mão, ver aqueles parâmetros próximos de você é muito mais fácil de tomar decisão. E isso é importante. Então,
Você tendo essas medidas, você já consegue fazer previsões, porque os modelos estão nos softwares. Hoje, né? Tem muitos modelos, muitos softwares que replicam os modelos de previsões, né? Então, tendo essa dimensão, a gente consegue fazer as medições de afastamento, né? Qual que é o afastamento mínimo da minha face livre, do furo da minha face livre, considerando as irregularidades da face, considerando os desvios de perfuração. Então, isso é super importante dentro do processo de hemodiálise. E fazer demais previsões, né? Eu tenho sólidos reais, eu tenho minha posição exata do fluido em relação ao meu ponto de monitoramento, então eu consigo fazer uma previsão mais assertiva em relação à minha liberação. Não fica só, peguei uma coordenada de GPS aqui, peguei outra lá, pronto. Agora é mais específico para fluido, né? Quando a gente fala no planejamento em si, tem informações que a gente mede e a gente pode planejar. A gente pode pegar o valor real do campo, eu acabei invertendo as ordens, mas o planejamento em si, o ideal é você fazer o seu dimensionamento. Um padrão ótimo. Eu tenho meus parâmetros teóricos, que não gera flare-up, beleza? Eu tenho todos os modelos gerados para fazer as previsões que eu preciso, só que eu tenho que botar em campo. Está tudo bonitinho lá no meu software, legal. E a gente trabalhar de maneira referenciada, isso é importante, porque a gente consegue depois botar dentro no GPS, lá, ou se for uma máquina de grande porte que tem coordenada, fiz todo o meu plano, imputa a coordenada lá e ela vai me fluir sozinha. Então isso é super importante. Também, depois que perfurou, a gente tem que avaliar, né? Fazer as medições dos parâmetros que a gente precisa. Medir, principalmente em agregados, a perfilagem é muito importante. Você tem bancadas grandes, altas, diâmetros pequenos, afastamentos curtos em relação à altura da bancada, né? Que ocorre muito, bancadas muito altas com afastamentos pequenos. Qualquer desvio de perfuração, variações pequenas de inclinação, gera um efeito percentual muito grande no afastamento. Isso implica em riscos. A gente precisa, deve ser uma ferramenta super importante, uma ferramenta super importante para a gente fazer previsões de flare-up, né? E também a questão da digitalização. A digitalização é importante para a gente ter dados reais e a gente tomar a decisão disso, né? Pegar essas informações de campo, registrar esses parâmetros e também tomar decisão depois com eles, né? Que como muito foi falado, a questão das análises de dados, muitas coisas são empíricas, mas eu preciso realmente ter as informações reais daquilo para realmente analisar e tomar decisão futura em relação ao que eu estou medindo. E, beleza, sobre o carregamento, agora eu preciso avaliar como que ficou o resultado, né? O indicador importante é o resultado em si do processo. E essas informações devem ser retroalimentadas dentro do processo de planejamento para a gente ir tomando novas decisões nos planejamentos futuros. Show. Outra ferramentazinha dentro da nossa maletinha de ferramenta da previsão de privação são os estudos, né, de maneira geral. Para vibrações próximas aí às minas, o campo longo é uma ferramenta super importante. Você consegue tomar decisões legais em relação a furo. Então, beleza. É um estudo que você faz a partir de iniciação de furos de prova. Furos específicos para medições em longas distâncias, né? Então, a gente consegue, tendo todos os parâmetros conhecidos, profundidade do furo, carga, distância real entre eles, né, e a medição sonográfica, dá para a gente fazer bastante medições. Que é legal, velocidade de propagação de onda. Vários modelos usam essas informações para a gente estar fazendo planejamento, dimensionamento para aquele tipo de rocha que a gente está fazendo na assinatura. Onda elementar, que é um estudo super interessante, é um parâmetro super importante que vai falar qual que é a vibração que está ocorrendo na iniciação a partir de um único furo.
e determinação de temporização, né? Que vem, você pode utilizar modelos, um dos modelos que eu trouxe aqui, por exemplo, a interação que utiliza Monte Carlo, né, como referência para interagir essas ondinhas, né, esses single holes, para fazer exatamente gerar a minha onda final. Então eu consigo modelar, eu tenho minhas constantes de atenuação do K, meu alfa, tenho minha onda elementar, tenho minha velocidade de propagação, eu jogo isso dentro de um modelo com a posição dos meus furos, meu padrão de carregamento, interajo esses vários furos sendo iniciados e gero, no final, uma previsão de vibração. Estatisticamente, você fala de uma faixa, né? Você não fala de um valor único que você vai gerar, né? A vibração, dentro dessas análises, né, como é uma interação estatística, ele vai gerar de uma faixa de x a x de vibração. Então, esse é um modelo importante para ser aplicado dentro da área de agregado. Bom, trazendo mais questões em relação à nossa caixinha de ferramenta, produtos, né? Na verdade, eu estou trabalhando com explosivo. Então, cada tipo de condição, existe um tipo de explosivo diferente que pode ser tratado para aquela condição. Explosivos de baixa energia, ânforo, explosivos de mais alta energia. Então, cada planejamento, cada condição faz com que você você possa escolher um tipo de explosivo diferente. E se caso você não consiga utilizar explosivos, você tem os avisos não explosivos. Né? Também são amplamente aplicados e deve estar na nossa caixinha lá do nosso planejamento de engenharia de desmonte. E os iniciadores, né? A gente pode pegar os mais comuns, acho que o que é mais amplamente utilizado hoje são os iniciadores não elétricos, né? Principalmente na indústria de agregados, por uma questão de definição de prioridade dentro do nosso planejamento. Muitas vezes a gente não tem um problema tão grande com vibração e a gente vai pelas questões operacionais, custo, né? Análise de custo-benefício. Mas também tem situações que você pode utilizar cordel detonante, que é um pouco menos utilizado hoje, mas um detonador, um explosivo que é utilizado na iniciação. Mas em situações específicas você já pode ir para mais tecnologia, utilizar detonadores eletrônicos, né? Ou acessórios não explosivos para também para determinado fim específico do seu plano. Né? Protetores aí, no caso, Blast Shield, né? E indo para uma linha futurista, né? A questão da iniciação sem fio. Cada necessidade vai definir qual que é o produto que vai ser melhor utilizado. Bom, então dentro dessa cestinha de ferramentas e produtos, eu trouxe 3 casos que a gente aplica ao longo desses 2 anos, desde 2023 que a gente está aplicando. A gente tem 3 casos interessantes, com bons resultados, juntando aí alguma dessas ferramentas, desses produtos, combinando dentro da necessidade do planejamento da mina para atender. Bom, a Votorantim é interessante, a gente está com um serviço dedicado lá há 2 anos, tem uma pessoa que faz tudo isso que eu apresentei. A gente faz as modelagens, faz o planejamento, faz a marcação e avalia os resultados para isso. Então, a priorização deles, né, em relação à fabricação, eles precisam de um controle de vibração bem mais próximo, tem algumas cargas próximas, dependendo das condições da mina, a questão do fly rock, né, e o custo da mina planta. E para isso, lá tem engenharia de desmonte dedicado, uma pessoa lá só para fazer isso. Eu sou um videozinho só para um dos montes aí que a gente tem histórico. Isso é interessante porque a gente tinha que manter aquele septo não diluído, né? A gente optou para iniciar ele de ambos os lados, para que você acompanhasse todo, para que é um diabático, né? Ele tivesse um acompanhamento linear e ele não diluísse no meio do minério.
resultados que a gente conseguiu mensurar, né, ao longo desse tempo. Então, nós já fizemos 396 desmontes aplicando essa metodologia. Quando a gente fez com o Renato no territorial, foi um case pequeno, a gente fez 3 desmontes, né, 4 desmontes. A gente já está quase 400 só nessa unidade. Mais de 2,5 mil toneladas de BMUX aplicado, e quase 14 mil detonadores eletrônicos aplicados. A gente conseguiu manter a zona de carga, a perfuração específica, né, nesse período, e conseguimos ter mais previsibilidade em relação ao nosso controle, em relação ao nosso desmonte. Né. E isso reduz muito a questão da exposição, com o maior planejamento, né, com a questão de análise de risco a pessoas mais aprimoradas. E isso melhorou bastante a questão, né? Um indicador que a gente tem lá foi a análise de produtividade de carregamento. Chegou ali a 32%. Outro ponto que é um modelo semelhante, mas na verdade ele é de maneira spot, também um parceiro passado, onde na verdade lá a condição nossa vai e atende, não é dedicada, né? Não são desmontes recorrentes tão grandes quanto a Votorantim, que faz desmonte semanalmente, 2 vezes por semana, mas também temos uma condição semelhante, né? Uma mina muito próxima à área industrial, né? E a gente precisava de um controle bom, com boa qualidade de fragmentação. Lá já são desmontes menores, período menor que a gente está na Votorantim, mas a gente já fez mais de 2 mil furos lá, marcados, planejados e marcados, com controle, uma manutenção ali das vibrações da razão de carga constante, com controle total do processo do desmonte de rocha. E um outro ponto interessante também tem definido dentro do plano, né, que foi essa obra do Rodoanel, que o Mico já falou ontem e algumas coisas, né? É uma condição super crítica em relação ao controle, vibração é um tema super importante. Foi introduzido a aplicação do plasma, né, fraturador de mais baixa energia, e lá hoje se faz perfilagem de todos os pontes para evitar o risco de projeção, juntamente com o estudo de campo longo que foi conduzido pelo Sérgio, né, e a gente está fazendo essas previsões. A gente percebe a possibilidade, né? Então, dado o risco, a criticidade, né, quando a gente a questão da projeção, chega no limite que os modelos já falam assim, ó, aqui não adianta você controlar só a questão do tamponamento, do aterramento de carga, você tem que colocar alguma coisa em cima. Em obras é muito comum o pessoal utilizar a manta, né? Porque sabe que o risco é grande, então você tem que ter um controle bem maior do seu processo. Nessas condições de planejamento, hoje no Rodoanel você atua com duas linhas, né? No Rodoanel, com explosivo, a gente está com 31 desmontes, 2.500 detonadores aplicados. Então é um volume grande, né? O controle tem que ser muito grande, chega a condições de triplo deck de aplicação. E esse planejamento ali já é um controle. A gente está conseguindo atender os desmontes com controle de vibração e projeção, né, dado a criticidade dos desmontes de rocha. Da mesma forma, a aplicação do plasma, né? Também plasma é uma condição diferente do explosivo, é um tipo de material diferente, né? Já fizeram 724 fragmentações desde o ano passado, né, Sérgio? 2024, né? 10.160 furos aplicados para fazer
essa remoção de rocha. Tá? Então, o objetivo aqui é mostrar que o planejamento é importante, existem muitas ferramentas disponíveis, a gente tem que selecionar cada ferramenta que a gente determina ali no nosso planejamento que é mais adequado para aquela condição, dados os nossos objetivos, e a gente aplicando tudo que tem disponível no mercado hoje, a gente consegue fazer um desmonte seguro e com certeza exitoso. Né? Obrigado a todos.